participação muito interessante do economista-chefe da Boa Vista, falando sobre o cenário macro de crédito no Brasil. Acredito que foi realmente um material de extrema qualidade. A gente tem tido aí uma incidência de download bastante interessante até hoje, apesar de ter acontecido em julho, até hoje a gente tem uma frequência de download desse material, prova de que realmente o assunto é recorrente, permanente, e vai estar sempre importante aí na agenda de todos. Então, é o nosso reencontro aí depois de alguns meses. A gente hoje está com a presença do Manuel aqui, do Gregório, lá da Boa Vista, para dar um oi para a gente, falar rapidinho conosco. E o tema principal do nosso encontro é uma palestra que o Samuel vai nos apresentar sobre seguro de crédito, né? E ao término da palestra do Samuel, então, a nossa sala vai ficar aberta para bate-papo, perguntas e respostas. A gente está à disposição de todos os participantes. Quero passar aí para o Munir agora. Munir, o microfone é teu, fica à vontade. Na verdade, o objetivo nosso, desde que a gente começou esse novo projeto dentro da Bradesco, é trazer ferramentas e trazer conhecimento em todas as modalidades que a gente possa ajudar no desenvolvimento de todos os pares, ajudar na segurança, nas informações, tudo que a gente puder fazer em dividir isso dentro da Bradesco para todos os associados é bastante forte. Estamos com uma pessoa que a gente já trabalha aqui há acho que uns 4 anos, 5 anos, né, Samuel? E estamos, uma ferramenta de seguro que garante para a gente um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de assertividade nas aprovações de crédito ou nas liberações de crédito. Então será isso para apresentar para vocês, né, deixar claro que não é uma obrigação de ninguém ter, mas é mais para conhecimento, porque a gente percebe que às vezes algumas pessoas têm dúvidas com relação a seguro, sabem que existe o seguro, mas não sabem como funciona, e o seguro é uma coisa que a gente tem que ter muito acompanhamento, né? Tem que ficar muito em cima, porque não adianta você ter uma pólice de seguro e perder o time nas informações, essas coisas todas, tá bom? Acho que o Manuel vai falar alguma coisinha. Da minha parte acho que é isso, vamos esperar o Manuel, depois a gente já parte para o Samuel, né? Obrigado aí a todos, um bom treinamento aí para todos nós. O microfone está contigo, Manuel. Opa, bom dia, tudo bem, gente? Aqui hoje é mais para dar uma palavra rápida para vocês. Eu acho que hoje nós temos, e todos têm muito aí o que ouvir, o que aprender na questão de seguro de crédito, né? Então a gente vem aqui muito mais como ouvinte, né, no dia de hoje, né? Obviamente aqui o que eu fiz foi trazer aqui o Gregório, que é o novo gerente de contas aí de São Paulo, que ele cuida de bastante contas. Então convidei o Gregório para participar dessa reunião, para ele também dar um alô rápido para todos, né? Mas dizer que aqui, mas muito mais aqui, minha parte é para dizer que hoje eu estou feliz que eu vou aprender um pouco mais, né? Muitas vezes a gente está falando com vocês falam um pouco sobre seguro de crédito e a gente fica sem entender muito bem, é uma oportunidade que a gente tem de aprender. Então, primeiramente agradecer o convite para a palestra, né? Adiantar que infelizmente eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, eu e o Gregório, a gente tem um compromisso da empresa que surgiu assim urgente, a gente realmente não vai poder ficar até o finalzinho, mas até o último minuto que a gente puder estar aqui participando com vocês, estar aqui aprendendo, a gente estará aqui junto com vocês, tá bom? Gregório, quer dar uma palavrinha? Eu não estou vendo o Gregório por aqui, Manuel, não sei se ele caiu. Agora, bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Mariano, Munir, bom dia. Miguel. Primeiro eu quero agradecer por vocês terem me convidado a participar desse evento. Agora, nossos eventos e reuniões, agora temos esse formato, né? Eu já me coloco à disposição do time, para que em qualquer momento possa me acionar. Eu estou vindo, como o Manuel disse, agregar. Então, eu tô substituindo o Fábio Abud, né? Eu já sou um legado da casa, né? Eu sou um funcionário de 32 anos, então
eu já vi muitos processos, então eu costumo brincar, né, Mariana? E nós pegamos da época que era só nada consta valia, né? Então, no passado, quando você olhava um cadastro, uma ficha, e você tinha um nada consta, você fazia um pouco mais, né, de confirmações de dados, isso já prevalecia. Hoje nós temos isso tudo, mais score, mais compartilhamento, mais comportamento mais positivo, e com tudo isso, para que nós possamos entender se devemos fazer um negócio, né? E também temos a colaboração e ajuda que, como disse bem o Manuel, né? Entender que ainda, se possível, existe um seguro de crédito, para que, se com tudo isso a gente ainda tem alguma dúvida, vamos recorrer de um seguro. Mas, como o Manuel comentou, nós vamos ficar de ouvintes, tá? Uma excelente reunião a todos, e infelizmente nós vamos ter que sair um pouquinho, acredito, um pouco antes do término, mas como vai estar gravado, depois eu vou voltar para eu fazer o meu download, tá bem? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Manuel. Obrigado, Gregório. Nosso amigo, né? Vamos lá. Podemos começar, Samuel? Pode ser, Mariana? Estou à disposição. Pode, claro. Então, vamos lá? Tá. Então, bom dia a todos, para aqueles que a gente ainda não me dirigi. Agradecer primeiramente ao Monir pela iniciativa, depois ao Mariano por ter organizado esse evento. A gente conversou um pouco antes para ver a viabilidade, enfim. E a Vanessa pela organização aí na área de marketing e divulgação. E é um prazer estar aqui falando com vocês, alguns aqui pelo nome que eu já vi, eu já conheço já também. Então, eu vou dar início aqui. Eu não sei, mas vocês preferem que, na medida que não tem muita gente, deixe as perguntas para o final mesmo, é isso? Olha, eu acho que é o melhor formato, viu, Samuel? A gente podia aproveitar você fazer uma explanação ampla, né? Tá bem. A gente reserva aí uma meia horinha, possivelmente, no final, e o pessoal se manifesta. E uma coisa importante, ao longo da tua apresentação, quem tiver comentários que queira deixar registrado no chat, a gente vai também trazendo o tema para os 30 minutos finais, para a gente fazer um debate aí, um bate-bola, tá bom? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Todos podem ver aí? Sim. Tá. Bom, rapidamente sobre a nossa companhia. A Makelar é uma corretora especializada em seguros de crédito. Nós somos sucessora de uma companhia americana que se chamava IRC, que operou no Brasil por 18 anos, e nos 12 meses últimos, eu e o Adriano adquirimos a companhia aqui no Brasil, de onde a gente já era funcionário há quase 20 anos, e somos nós hoje, junto com a nossa equipe, que tocamos a companhia aqui. Nós somos especialistas em seguros de crédito, só operamos esse ramo de produto, nem mais um outro. Os seguros da nossa companhia, a gente usa outro corretor de seguro para fazê-lo, porque nós não conhecemos, mas no seguro de crédito, nós somos uma das principais companhias da América Latina nesse produto. As pessoas da nossa companhia, quase todas vieram da área de risco, de empresas ou de seguradora de crédito ou da área comercial. Então, a gente tem uma relação bem estreita com esse produto já de longa data, assim como com o crédito em si, né? O setor. Nós somos também membro de uma organização internacional especializada em seguro de crédito que chama ICBA, International Credit Broker Alliance. Aqui nós temos a Makelar, que nós estamos na Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Um grupo de 12 profissionais dedicados a isso, uma carteira de mais ou menos 150 clientes e 13 milhões de dólares em prêmios anuais. Essa é a nossa rede internacional, de onde a gente faz parte, através do qual nós trabalhamos para grandes companhias mundiais, como... Samuel, desculpe, posso pedir a gentileza só de abrir a apresentação, deixar ela ampla na tela? Acho que a gente visualiza mais fácil, um copinho. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, aqui é a nossa rede internacional, através do qual a gente representa aí, muitas empresas no mundo inteiro,
grandes companhias multinacionais, principalmente europeias, que usam seguro em várias partes do mundo, é utilizado através dessa rede que nós estamos em vários países. Então, essa é a nossa companhia. Eu vou direto ao produto. Bom, acho que quase todos daqui desse grupo já devem ter tido algum contato com seguros de crédito. Alguns são usuários e outros chegaram provavelmente a fazer cotações ou ter algum contato. E muito provavelmente eu acho que quase ninguém aqui nunca ouviu falar ou pouco conhece do seguro. Mas a gente gostaria de dar a nossa versão do produto, porque muitos dos contatos que às vezes acontecem com os clientes com o seguro de crédito das empresas, eles são através de corretores que não são especializados e não dominam tanto a ferramenta, ou diretamente com a seguradora, onde tem várias no mercado, e aí quando você também está falando diretamente com uma seguradora, você está tendo a visão daquela companhia sobre como eles trabalham e não necessariamente do produto como um todo e das possibilidades de mercado, né? O seguro de crédito é um produto de origem europeia, basicamente começou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente para incentivar exportações da Europa para fora da Europa, porque a Europa estava devassada. As seguradoras de crédito nasceram quase todas como empresas governamentais. A Coface era um governo francês, a Euler era governo alemão, a Euler era governo francês, a Hermes era governo alemão, e assim vai. As principais seguradoras de crédito do mundo são europeias. Os países que mais usam seguro de crédito são europeus: Alemanha, França, Holanda, Itália, dentre outros, mas esses são os maiores mercados de segurador e também os maiores mercados de usuários do produto, né? No Brasil, apesar de tanto tempo, ele ainda é um produto incipiente, se nós olharmos para o tamanho do nosso mercado brasileiro, o tamanho do país. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil deve ter aproximadamente umas 800 apólices de seguro de crédito, em um PIB que eu nem sei quanto que é, mas gigante. O Chile tem quase 4.000 apólices de seguro de crédito. Então, o Chile ele incorporou muito mais a questão cultural de usuário de seguro de crédito vindo da Europa do que nós brasileiros aqui, que sempre fomos para um viés de gestão de risco muito mais voltado ao modelo meio americano, que os Estados Unidos, apesar de usar seguro de crédito também, ter algumas seguradoras, é um mercado, eu acho que proporcionalmente menor do que o brasileiro de seguro de crédito ao tamanho do PIB deles. E o Brasil também foi mais ou menos nessa linha de autogestão ou do self-insurance que a gente fala, né? Você não faz o seguro, você toma o risco. Então ainda é um mercado muito incipiente, tem alguns setores que usam muito, como o próprio setor de informática, né? Vários distribuidores usam, alguns fabricantes de alguns produtos relacionados a isso, eletroeletrônicos, né? O setor agro é outro que usa bastante também, o farmacêutico um pouco, e depois vai se espalhando aí entre os diversos setores da economia os usuários do seguro de crédito. Tá? Então essa foi uma introdução do produto, falando diretamente sobre o funcionamento dele. Ele é feito para B2B, né? Cobertura para pessoas jurídicas, não é cobertura para operações com pessoas físicas, tanto para o mercado doméstico ou exportações. O que mais usa no Brasil é o doméstico, as exportações brasileiras têm sido de manufaturados cada vez menores, já teve uma grande importância, o seguro de crédito nasceu no Brasil por causa da exportação, Coface chegou no Brasil numa associação com o Banco do Brasil, e criou a SBCE, que era só para fazer exportação. Aí 2 anos depois que eles começaram a fazer o seguro do mercado doméstico, isso aí nos idos do ano 98, 2000. O seguro cobre 2 tipos de risco: o risco comercial, onde está englobado o fato de uma empresa entrar numa recuperação judicial, ou o simples atraso de pagamento. Tá? Ou risco político, aí é só na questão de exportações, não é o foco aqui. Você pode ter na sua pólice a cobertura tanto com a venda de produto
ou serviços ou ambos. Algumas companhias, às vezes, junto com um produto, vende uma instalação ou presta algum tipo de serviços de manutenção, de aluguel, enfim. E outras que são voltadas apenas a serviços. Por exemplo, nós não temos mais um cliente do setor de vale-refeição, que fazia o seguro de crédito. Companhias como Sodexo e eu acho que a Ticket, não sei se são do mesmo grupo, por exemplo, eles usam seguro de crédito, por exemplo. São uma empresa francesa e usa isso. Só para dar um exemplo de que até onde a abrangência vai disso, né? Ele é um produto também que você não faz para um cliente ou outro de forma pontual ou selecionando um grupo de risco que você tenha receio e queira fazer seguro. O seguro de crédito você faz um portfólio um portfólio de clientes que pode ser desenhado de diversas formas, pode ser através de uma segmentação. Algumas empresas vendem para outros distribuidores, olhando para o setor de vocês, né? E vende para o mercado corporativo também. E não teria interesse em fazer seguro para vendas ao mercado corporativo, mas teria interesse em fazer ao setor de distribuição, ou varejo, por exemplo. Então, você pode fazer essa segmentação que a gente chama, mas o que não pode fazer é uma seleção de risco na hora de compor sua carteira para fazer o seguro. O que acontece é que muitas vezes a seguradora, quando está fazendo uma cotação, não sabe que isso está acontecendo, mas isso pode comprometer a cotação no sentido de a seguradora não se interessar, na medida que você começa a enxugar o tamanho da tua carteira para colocar menos seguro dentro da apólice. Isso pode levar a uma rejeição da seguradora a fazer o negócio ou precificar de uma forma errada, de uma forma mais cara, uma vez que ela não está tendo toda a visibilidade correta do teu portfólio ou de como você está apresentando isso para ela. Tá? A cobertura tradicional do seguro de crédito é de 90% do risco. Sobre o valor de risco que a seguradora aprova, quando você tem duas faixas de operação, aquelas onde você solicita um limite de crédito para a seguradora e ela avalia aquele risco, podendo aprovar parcial ou recusar. E algumas companhias e algumas apólices, mas isso não é tão comum assim, tem uma autonomia de crédito que a seguradora dá para ela por conta da política dela ou às vezes com algumas regras pré-determinadas pela seguradora, de Serasa, tempo de fundação, ela própria determinar o valor de risco para seus clientes. Quando as seguradoras oferecem isso, raramente isso passa da faixa de 50, 70 mil reais para cada cliente que for a ser analisado pela companhia. Então, o mais comum é que a própria seguradora avalie o risco de crédito da empresa. Na medida que ela aprovou algum risco, a cobertura normalmente é 90%, tem seguradora que oferece 93% eventualmente, às vezes 85%, mas o tradicional é 90%. O objetivo das seguradoras não cobrirem 100% do risco é proposital no aspecto não para economizar recursos, dinheiro, porque ela poderia precificar o seguro um pouco mais caro, e se for o caso cobrir 100%, mas para que a companhia que tenha o seguro, ela tenha a participação no risco e, devido a ter a participação no risco, ela não perca o interesse tanto na hora de conceder o crédito quanto na hora de cobrar. Ou seja, é uma forma da seguradora forçar que as empresas que usam seguro continuem fazendo a gestão de crédito e de cobrança como se não tivesse, uma vez que ela tem essa participação no risco. Existe um valor mínimo de cobertura, que é chamado uma franquia. O que quer dizer isso? Hoje é muito difícil as seguradoras tomarem risco para clientes inferior a 10 mil reais. Então, o mais comum é que seja 10, 15, 20, algumas têm subido às vezes até um pouco mais essa régua. O que eu quero dizer é que às vezes uma companhia que tem uma carteira extremamente pulverizada,
com limites muito baixos de 2, 3, 5 mil reais, ou às vezes até 10 mil, que a gente vê hoje o corte saindo de 10 para cima por parte das seguradoras, pelo tamanho do risco, não pelo valor de fatura, digo exposição, né? Esses valores não estariam cobertos já de saída pela seguradora e nem fariam parte da apólice, começaria geralmente a partir de 10, 15, 20 mil reais, sendo que o mais comum hoje é de 15 a 20 pelo menos. Menos que isso é difícil as seguradoras aceitarem tomar o risco, porque normalmente nessa faixa de clientes tem uma quantidade muito grande de clientes, às vezes acaba inviabilizando também a operação, porque falando do último item dessa página, cada análise que você manda para a seguradora tem uma taxa de análise de crédito, que varia aí de 200 a 300 reais, dependendo da seguradora. Então, se você tem um risco muito pequeno de 5 mil, tiver que pagar 300 reais pela taxa de análise, já está quase 10% do valor da operação, acaba e multiplicado por uma quantidade muito grande de clientes, já pode inviabilizar o seguro só pelo custo de análise de crédito. Além de que, como a quantidade de clientes é muito grande, provavelmente vai haver uma grande quantidade de sinistro, mesmo sendo de valores irrelevantes, e que às vezes nem afete muito a apólice. Por outro lado, provoca um trabalho operacional muito grande para a seguradora de gerir um sinistro pequeno. O trabalho dela para gerir um sinistro de 5 mil reais é o mesmo do que para gerir um sinistro de 1 milhão de reais. Então, esse é o objetivo da seguradora, não colocar valores muito baixos dentro da apólice, exatamente para diminuir a quantidade de sinistros que possam entrar e ter um custo operacional gigante, e às vezes isso não se traduz necessariamente em benefício monetário para o segurado, já que são perdas muito pequenas. Você perder 20 clientes de 5 mil reais não é relevante, normalmente, para muitas companhias. Mas você vai ter o trabalho de gerir 20 sinistros. Esse é o ponto da franquia. O custo do prêmio, o custo do seguro, ele é um percentual de prêmio sobre as vendas seguradas. E o que vem a ser as vendas seguradas? Vem a ser as vendas onde foi acordado que a seguradora, que você vai fazer o seguro. A partir de uma franquia tal, franquia, sei lá, 10, 20, 30 mil reais, ou de um segmento específico do teu negócio, ou da tua carteira toda. Então, tudo isso é acordado previamente com a seguradora, e o custo do seguro vai incidir sobre essas vendas a prazo que você fizer aos clientes segurados, que seriam aqueles onde a seguradora também aprova o risco de crédito. Onde ela não aprovaria o risco do crédito daqueles clientes, naturalmente não seria segurado e, consequentemente, você não teria custo sobre essas vendas, já que a seguradora não garantiu a cobertura. Tá? Nessa matemática, existe um prêmio mínimo anual, que a seguradora calcula em cima dessa previsão de vendas que serão seguradas anualmente, incide essa taxa de prêmio, e ela cobra um prêmio mínimo anual que normalmente varia de 70% a 80% daquilo que você está estimando segurar em um ano, e esse prêmio ele é pago em 4 parcelas trimestrais para a seguradora normalmente. Okay? Na medida que você tem uma apólice, mensalmente você vai reportando as vendas que você faz à seguradora, e se ao final da apólice as vendas que você reportou for superior ao que você estimou, aí você complementa o prêmio para a seguradora no final. Se for inferior ao que você estimou e o que a seguradora cobrou de prêmio mínimo, ela não devolve a diferença, por isso que chama prêmio mínimo. Okay? Mas tudo isso é uma coisa que é muito bem avaliado na hora de construir uma apólice. Nós raramente temos uma situação onde chegou o final da apólice e o nosso cliente usou menos o seguro do que ele pagou de prêmio mínimo. Normalmente é o contrário, ele acaba pagando mais ao final porque acabou potencializando o uso da apólice e a estrutura foi construída de uma forma adequada, onde para não largar dinheiro na mesa, pagando o prêmio mínimo sem usar a apólice. Okay? A tarifa de análise de crédito eu já falei para vocês, que é uma taxa cobrada sobre a análise que a seguradora faz do seu cliente, que você encaminha para ela.
Então, esses são os dois únicos custos que existem no seguro de crédito. A taxa de prêmio sobre as vendas e a taxa de análise sobre os clientes avaliados pela seguradora. Aqui nós temos um quadro onde a gente usando uma média de mercado, porque cada seguradora trabalha com prazos diferentes, mas nós estamos aqui estimando uma média só para poder dar uma ideia de uma linha de tempo do funcionamento do seguro em termos de venda, prorrogação e indenização. Normalmente, as seguradoras aceitam que você venda ao teu cliente num prazo de até 180 dias. Prazos acima disso é possível fazer, porém tem mais restrição por parte das seguradoras de vender com prazo acima de 180. Mas normalmente no setor de vocês, 180 é um prazo mais do que suficiente, talvez com raras exceções seja necessário algo mais do que isso, né? A seguradora, depois que venceu a fatura deste cliente, ela dá uma autonomia para que o segurado prorrogue essa fatura se ele desejar para o cliente dele, e essa prorrogação varia aí de 30 até 90, às vezes até 120 dias, mas na média de 60 dias você pode prorrogar a fatura ao seu cliente se você desejar, sem necessidade de falar com a seguradora. Depois que venceu uma fatura, seja prorrogada ou não, você tem normalmente até 90 dias para entrar com o sinistro. Isso também varia de seguradora para seguradora. Tem seguradora que é 60, tem seguradora que é mais de 90, mas numa média aqui de 90 dias é um prazo que você tem para gerir o problema, tentar receber do seu cliente antes de entrar com o sinistro na seguradora. O seguro de crédito não é um seguro de caixa, é um seguro de perda, e por isso que ele toma todo esse tempo para a seguradora indenizar, para que a perda seja caracterizada. E ela é caracterizada de duas formas. Se a empresa entrar em recuperação judicial, a caracterização é imediata e a seguradora indeniza em torno de 60 dias depois que você entrar com o pedido de sinistro. E desde que seu crédito esteja também corretamente relacionado na lista de credores. Se não for uma recuperação judicial, se é um simples atraso de pagamento, a caracterização do sinistro, normalmente ela se dá em 150, 180 dias, que é o tempo que a seguradora vai também tentar receber essa dívida. Caso ao final do período da caracterização ela não tenha conseguido receber, ou recebeu parcial, ou se ela receber, o que ela receber, ela destina diretamente ao segurado, o 100% do valor. Tem seguradora que cobra uma taxa de recuperação, tem seguradora que não. Mas aí não é uma indenização, e sim a seguradora acabou atuando como se fosse uma empresa de cobrança nesse sentido. E esses casos, eles acabam também não sendo computados como se fosse sinistralidade da apólice, uma vez que o valor foi recuperado. Ao final da caracterização, se a seguradora não recebeu nada, ela vai indenizar o cliente em 90% do valor do limite de crédito que ela aprovou ou do valor da dívida existente, caso a dívida seja menor que o valor do limite. Se a seguradora aprovou R$1 milhão, você vendeu 500 mil e perdeu 500 mil, ela vai indenizar 90% de 500 mil. Se a seguradora aprovou R$1 milhão, você vendeu R$1,5 milhão, ela vai indenizar 90% de R$1 milhão. Okay? Então, essa é a linha de prazos normais da seguradora. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Já volto aqui, só um minutinho. Tá. Eu quero falar, na parte de sinistro, o processo com as seguradoras é muito simples. A única exigência que a seguradora, normalmente, para gerir um sinistro, a seguradora pede cópia da DANF, cópia do comprovante de entrega de mercadoria e instrumento de protesto, se não for recuperação judicial. Então, esses são os documentos necessários para você ter a indenização na seguradora.
que normalmente são instrumentos já que as empresas têm. Nem todo mundo protesta os clientes rapidamente, muitos optam, né, em usar o Serasa, PFIN ou outras fontes de negativação, né, do Boa Vista, etc. Mas para que você receba a sua... Isso você pode até tomar essa medida inicialmente para tentar pressionar o cliente a te pagar, porém, para que ao final do período de caracterização a seguradora efetivamente te indenize, esse título vai ter que estar protestado. Então, não necessariamente você precisa protestar todo mundo que esteja atrasado na sua carteira, porém, aqueles que você acredita que realmente pode virar um sinistro ou que vai virar, você vai ter que tomar as providências para fazer o protesto. E o protesto você pode fazer no decorrer desse tempo onde está sendo a caracterização. Você não precisa protestar todo mundo antes ou as faturas antes de acionar o sinistro. Você pode protestar depois, quando você já identificou que aquele caso vai ser sinistrado mesmo pela seguradora. Okay? Bom, essas são as características principais do seguro, que não são muito complexas, na verdade, né? Aí a gente entra aqui na parte do que eles podem trazer de benefício esse produto, né? Cada companhia acaba usando uma coisa ou outra, ou usa todos alguns desses benefícios, mas para clientes diferentes. Exemplo, você pode alavancar vendas a clientes que vocês têm receio de vender mais. Vocês estão confortáveis muitas vezes de dar 1 milhão de crédito para um cliente, mas não estão confortáveis de dar 2, 3, e ele teria potencial para comprar esses 2, 3. Então, o seguro poderia ajudar a você ser mais alavancado em termos de risco, na medida que você tem uma proteção. Muitas vezes, o produto ou o tipo de cliente é sensível a prazo de pagamento. Quanto mais, às vezes, maior o prazo, mais você tem a chance de ser mais competitivo e vender para aquele cliente ou vender numa quantidade maior. Então, com o seguro, já que você tem uma proteção, você, claro, respeitando aí as questões de caixa, de fluxo de caixa de cada companhia, onde se dá mais prazo tem esse impacto, mas pontualmente você pode vender para mais para determinados clientes, porque você está oferecendo um prazo de pagamento maior. Pode subir carta de crédito, no caso na exportação, mas tem alguns setores da economia que usam muito garantias, por exemplo, o setor agro, trabalha com muita garantia, e o seguro de crédito acaba sendo como um mitigador dessa garantia. Ele acaba substituindo isso e facilitando a relação comercial entre as companhias na medida que você não exige garantia dos seus clientes. No setor de vocês é muito raro a gente ver isso, mas o seguro seria um substitutivo de uma garantia que vocês tenham. Você pode facilitar o desenvolvimento de novos mercados e clientes. Muitas vezes surge um produto novo na linha de vocês, onde vai para um setor totalmente desconhecido até então de clientes, onde você não tem know-how, não conhece o funcionamento muitas vezes do mercado e às vezes até como avaliar os riscos daqueles clientes. Com o seguro você passa a ter também alguém que vai ser seu sócio no desenvolvimento desses clientes e na tomada desses riscos. Okay? Na parte de risco, como vocês viram, quando você tem o seguro de crédito, você tem um sócio, né? A seguradora tem 90%, você tem 10%. Então, você passa a minimizar seus riscos. Você não elimina todos eles, porque justamente, primeiro, que você não tem 100% de cobertura, mas você minimiza bastante. E não necessariamente a seguradora também aprova todos os clientes que as empresas desejam vender, e não necessariamente ela aprova todo o valor de limite que as empresas gostariam de vender. Mas, dentro de uma carteira que estiver estruturada, você passa a ter menos risco quando você tem o seguro de crédito. Algumas companhias, às vezes, têm uns valores de limite de crédito muito alto que poderia comprometer a sobrevivência da companhia se esse cliente não viesse a pagar ou entrasse numa recuperação judicial. Muitas vezes as companhias fazem algum colchão para isso, para perdas, mas raramente alguma companhia faz colchão para se proteger com a possibilidade de inadimplência do maior cliente dela.
Então, aí o seguro poderia trazer essa tranquilidade. Muitas vezes essas companhias são, às vezes, até internacionais ou pertencentes a grandes grupos, porém, a gente já tem vários casos de situações que você nunca sabe o que pode acontecer no mundo. Por exemplo, caso típico, a Latam, que entrou em recuperação judicial. Quem poderia dizer que uma Latam em recuperação judicial em janeiro ou fevereiro, né? Aí, quando foi, acho que em maio, junho, por N razões, no caso aqui foi por conta do Covid, né? A Latam entrou em recuperação judicial. Um dos nossos parceiros, ele tem um cliente no Peru que vendia, no Chile, que vendia vinhos para a Latam. E eles perderam 7 milhões de dólares, que felizmente estavam cobertos pelo seguro, no caso da Latam. Então, o que a gente quer dizer assim, às vezes o tamanho da companhia, a importância dela de mercado, não garante o futuro de nada. O risco existe, às vezes mais ou menos, e somente, muitas vezes, o seguro pode te dar essa tranquilidade sobre os seus principais clientes. Você passa a compartilhar a gestão de risco com a seguradora. Como eu falei, a seguradora não necessariamente aprova todos os riscos, não necessariamente aprova todos os valores, mas vocês acabam virando um sócio na carteira de clientes, naqueles que estão segurados, né? Na parte de financeira, para algumas companhias isso tem peso ou não, mas se você tem seguro, não necessariamente você precisa constituir o mesmo volume de provisão para devedores duvidosos que você constitui. Você vai ter, mas não vai ser o mesmo valor. Nesse aspecto, você tem um ganho de budget na companhia, um ganho não, porque você tem a despesa do custo do seguro, por outro lado, você tem uma redução nessa despesa provisionada, que é a PDD. Para efeito de resultado, você acaba minimizando o custo, você acaba minimizando o impacto do custo do seguro no teu lucro. Claro que tem um efeito caixa, porque o seguro você paga, tem um desembolso, a PDD não necessariamente pode virar uma perda. Eu só estou traduzindo que isso acaba tendo, às vezes, um efeito que um acaba anulando boa parte do outro em termos de resultado, em função que você não precisa mais constituir o mesmo volume de PDD que você fazia antes. Você pode ter um melhor aproveitamento fiscal no imposto de renda, para alguns valores de alto valor, eu não me recordo quanto, mas enfim, para você reconhecer uma dívida de um cliente como perda, muitas vezes você tem que tomar e que essa perda seja dedutível do teu imposto de renda na companhia, você tem que tomar uma medida judicial contra uma companhia que você às vezes já sabe que não vai receber, porém, para ter algum aproveitamento fiscal daquele não pagamento e contabilizar como perda do exercício, você tem que tomar uma medida jurídica para provar para a Receita Federal, se ela vier fiscalizar amanhã, que você tentou receber. Tem uns determinados valores para isso, eu não me lembro direito, mas acho que são coisas acima de 300, 500 mil reais, não me recordo direito. Você passa a ter uma outra parte, que é uma seguradora especializada em gerir risco e cobrar para estruturar acordo de pagamentos com os devedores. Então, a partir de um determinado momento, você terceiriza essa cobrança, né? Como eu te falei, depois que você entra com o sinistro, a seguradora assume essa cobrança. Você tem uma redução das despesas com advogado e judicial. Hoje isso é muito nítido na parte de recuperação judicial. Planos de pagamento que avançam aí por 10, 15 anos. As companhias perdem energia porque tem que monitorar esses acordos todos. Gastam com um advogado, porque você tem que ter um advogado representando a sua companhia naquele processo por todos esses anos que aquela RJ durar. Então, são custos que às vezes não aparecem, mas que existem. Uma empresa que entrou em RJ e que foi indenizada pela seguradora, quem vai se subrogar no crédito é a seguradora e ela que vai acompanhar e ter os custos decorrentes disso, de advogado, de processo, pelo tanto de anos que essa RJ perdurar. Então, existe também esse alívio, que às vezes não é muito possível de mensurar, mas que acaba provocando, sim, uma redução desses custos dentro das companhias.
e você consequentemente passa a ter uma maior previsibilidade do risco de perdas com clientes. A previsibilidade não é total, porque como a gente já falou, nem tudo está coberto, nem tudo está aprovado 100%, mas você passa a ter uma visibilidade melhor de até onde está o teu risco da carteira contra uma imprevisibilidade total quando você não tem o seguro. Bom, no nosso trabalho aqui com as empresas que estão interessadas no seguro, tem que preencher um questionário, que muitos de vocês já devem ter preenchido. A gente é bem criterioso nessa questão dos questionários para que a empresa preencha corretamente. Um questionário mal preenchido, quando chega na seguradora, pode ser mal avaliado, ou pode surgir uma tonelada de perguntas. Então, a gente só solta esse questionário quando a gente realmente está vendo que a companhia está sendo bem representada com aquele questionário lá dentro da seguradora para evitar o menor número de perguntas possíveis. A gente está falando em benefício do segurado, isso. A gente trabalha com todas as seguradoras, tem uma apólice com todas elas, então qualquer demanda a gente sempre cota com todas. Fazemos uma apresentação das cotações detalhadas e comparativa por cada uma. Fazemos uma revisão das condições, conhecendo as companhias. Na medida que a gente vai trabalhando esse questionário, a gente vai aprendendo como a companhia funciona, quais as necessidades, ou algumas coisas críticas, e a gente já vai aparando essas arestas e pensando já em acertos de condições que muitas vezes precisa ser colocada na apólice na medida que a empresa tenha o interesse de prosseguir com o seguro, né? E depois que a gente fecha o negócio, na verdade essa parte aqui é a parte mais simples do nosso trabalho, e a parte mais complexa acaba mesmo quando a empresa tem o seguro, porque nós acompanhamos todo o envolvimento da aprovação de limite, fazemos muitas vezes análises de balanço para discutir o risco com a seguradora. Como o Monir falou, tem relatórios, tem prazo de sinistros, acompanhamos todos os sinistros, acompanhamos as aprovações de limite, damos treinamento. Enfim, nós trabalhamos muito perto dos nossos clientes para garantir que ele tenha total conhecimento da apólice que ele comprou, e que se ele tiver um sinistro, ele não tenha cometido nenhum equívoco por desconhecimento e tenha o sinistro indenizado. Esse é o propósito do nosso trabalho. O ano passado, 2019, acho que a gente já geriu em torno aí de uns 200, 300 sinistros com todas as seguradoras, alguns milhões de dólares indenizados para nossos clientes. Muitas vezes a companhia comete falha, sim, é verdade. Você pode perder um prazo, escapar, passou na mão de um funcionário que não prestou atenção, mas uma coisa é você perder um sinistro por uma falha, outra coisa é você perder por desconhecimento, né? E é isso que a gente garante aos nossos clientes, é que ele vai saber exatamente todo o funcionamento da apólice deles. Essas são as seguradoras que operam no mercado. Rapidamente aqui, vocês veem que não são muitas, né? Dessas 6 aqui, dá licença. Dessas 6, 4 são europeias, menos a Chubb e a AIG. Tem as seguradoras tradicionais, que é praticamente a maioria das companhias conhece, e quem tem a apólice estão com uma dessas seguradoras aqui, onde o limite que ela aprova para a companhia é cancelável. Ela aprova um limite hoje, mas amanhã ela pode retirar aquele limite. Algumas apólices têm o que a gente chama de grace period, onde ela tira o limite hoje, mas continua valendo aquele limite por mais 30, 60 dias, mas o fato é que ela pode retirar esse limite a qualquer momento. Quando ela retira ou diminui, tudo que você vendeu até aquele momento vai estar coberto pelo seguro, mas a partir daquele momento, qualquer coisa que for além daquilo, se ela reduziu e você continuar vendendo acima do limite reduzido, o risco é seu. Ou se ela cancelou, o que você continuar vendendo a partir daquela data, o risco é seu também. E a obrigação dela fica garantida até aquele momento que ela decidiu sair fora daquele risco. Geralmente isso acontece em situações mais críticas, para uma seguradora cancelar um limite, muitas vezes
eu diria que é porque tem alguma razão bem fundamentada por parte das seguradoras. Essas são seguradoras também que trabalham com baixo valor de franquias, que nem eu já falei, franquias de 10, 15, 20, 30 mil reais. Baixo ou nenhuma autonomia de crédito ao segurado, aquilo que eu falei também, algumas apólices, algumas seguradoras dão essa autonomia para que o próprio segurado avalie os riscos, sem precisar falar com ela, mediante algumas regrinhas de Serasa, esse tipo de coisa, mas não é uma coisa muito comum, e quando elas oferecem isso é um valor muito baixo. E elas oferecem cobertura tanto para perdas de baixo valor, 10, 15, 20 mil reais, assim como perdas de valores de, sei lá, 20, 30, 50, 100 milhões de reais. Aí o teto não existe isso. E a seguradora ela é autônoma na gestão do cobrança sinistro. Na medida que você entrou com um sinistro, ela passa a cobrar e ela é autônoma para fazer os acordos que ela achar que deve naquela dívida. Essas outras duas seguradoras aqui, elas têm um modelo muito diferente, geralmente elas trabalham na cobertura de grandes riscos, o limite é não cancelável, na medida que ela provou o risco, ela não tira mais, vale pela apólice inteira, porém essas dão uma grande autonomia de crédito ao segurado, às vezes de milhões, por outro lado tem uma franquia gigante também, então assim, clientes nossos que usam essas seguradoras, ele tem, às vezes, uma autonomia de R$1 milhão, R$2 milhões por cliente, mas também ele tem uma franquia de 2, 3 milhões de reais, que significa que os primeiros 2, 3 milhões de reais ele não vai receber indenização. Então, essa aqui tem um foco para, a gente chama para risco catastrófico, onde apenas grandes perdas a companhia quer segurar e não está preocupada com baixas perdas. E aí, então, ela tem esse modelo que essas seguradoras trabalham e ela deixa a gestão de sinistro muito mais na mão das companhias do que delas próprias. Elas são bem restritas para aceitação de risco, tanto que dos nossos clientes do setor de informática, a gente nunca conseguiu que nenhuma seguradora dessas fizesse sequer uma cotação. Então elas têm um viés de business muito diferente, normalmente não está voltado para empresas com uma carteira muito grande de clientes, com centenas ou milhares. Muito mais voltado para empresas com carteiras menores e de riscos altos. Aqui alguns setores que a gente tem clientes, temos em diversos setores. Como eu falei, nós também temos esses clientes em todas essas seguradoras que a gente já falou para vocês. Essa aqui é a nossa equipe de executivos aqui. Eu, Adriano, estamos aqui no Brasil. O Marcelo, que é o diretor comercial da América Latina, fica na Argentina. E ele responde também pelo Paraguai e Uruguai, além do Brasil e Argentina. E o Santiago também é o nosso gerente comercial também, que também fica na Argentina, mas ambos constantemente estão no Brasil. Estavam, né, até antes da pandemia, né? Agora a gente faz tempo que não se vê. Então, essa é a apresentação e então estamos abertos aí para perguntas. Se você quiser parar o compartilhamento, Samuel, vou fazer isso, tá bem, só um minutinho. E a gente já voltamos todos aqui. Só um minutinho. Bom, todo mundo que está na sala, por gentileza, que quiser fazer perguntas, é só habilitar os microfones, né? Ou se quiser levantar a mãozinha, enfim, tem vários jeitos da gente se comunicando aqui. Munir, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Samuel com relação ao atendimento nas empresas. Vocês dão treinamento para as equipes? Como funciona essa parte desse processo de assessoria às empresas para que elas possam ter tranquilidade nas liberações, Samuel? Munir, a gente tem aquele nosso manual, né, onde a gente traduz nele as regras da apólice. Então a gente tira do contexto de entendimento a obrigatoriedade do nosso cliente ler todas aquelas
condições particulares, especiais, gerais, cruzar uma coisa com a outra. Muitas coisas que estão na apólice não são claras, tem um monte de área cinza que dá dúbia interpretação. Então a gente tem o nosso próprio manual, que é um manual construído ao longo das relações de aprendizado, além do que está escrito na apólice, com as próprias seguradoras, como elas pensam sobre coisas que muitas vezes nem está escrito, como elas agem sobre coisas que muitas vezes não está escrito, muitas coisas que estão na área cinza, que a gente tirou um esclarecimento paralelo e traduziu isso para o nosso cliente em funcionamento. A gente também compartilha aprendizado, né? Apesar de tantos anos no mercado e tantos sinistros, a gente sempre está aprendendo. E muitas vezes a gente pega algumas situações inusitadas com determinada seguradora. Quando isso acontece, imediatamente a gente vai atrás das outras seguradoras, querendo saber como cada uma pensa, e leva aquele ponto de entendimento para os nossos clientes sobre isso, né? Isso na parte de compreensão da apólice, né? E no dia a dia, as seguradoras basicamente funcionam através do website para você fazer solicitação de limite, obter as respostas. Então tem uma dinâmica que funciona muito bem. E a gente acaba atuando quando essa dinâmica não funciona, quando você não tem um limite aprovado que você não concorda, e a seguradora não é transparente ou não explica direito o porquê, nem sempre as respostas vêm convincentemente por parte da seguradora. Então a gente acaba atuando também nessas exceções onde a seguradora não aprova os riscos e o segurado acha que a opinião da seguradora não está correta, e a gente, inclusive quando temos acesso aos balanços que os nossos clientes mandam à seguradora, a gente analisa esses balanços, vê se o que a seguradora fala tem algum sentido, enfim. E quando tem o sinistro, que a gente acompanha toda a questão da remessa da documentação, os prazos, a indenização, enfim, o dia a dia de todo o movimento da apólice. O Samuel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não estou diretamente no operacional mais de empresa, tal, mas isso era uma coisa que sempre a gente considerava quando fazia uma análise da adoção de seguro de crédito, né? Eu tive uma distribuidora durante muitos anos. Esse agregado de prazo que você tem que levar em conta quando você vai fazer uma aprovação de crédito, né? Porque quando você faz uma aprovação de crédito baseado no você comprando risco, né? Você comprando risco e criando uma política qualquer de devedor duvidoso, a aprovação de crédito está limitada ao teu próprio time e a seguradora, vamos chamar assim, e a plataforma de análise de risco de crédito, no caso Boa Vista ou outras, né? Em termos de prover informações para você. Quando você usa uma seguradora, tipicamente, quanto isso adiciona num processo de liberação de crédito? Você tem aí, mediamente falando? Eu não tenho essa resposta, Mariana, porque isso varia muito de empresa para empresa, de seguradora para seguradora e de tempos em tempos. O apetite de risco, ele flutua muito de acordo com as circunstâncias econômicas mundiais, inclusive. Cada seguradora reage de um jeito em determinado momento. Cada seguradora tem um apetite diferente para determinada empresa ou setor. Do grupo aqui que está por aqui, que usa seguro de crédito, cada um está com uma seguradora. É claro que às vezes tem um que está com mais de uma. Desculpa, tem segurador que estão com mais de um segurado aqui. Mas por que isso? Porque é justamente isso que eu estou falando. Cada momento que aquela seguradora avaliou aquele portfólio, a Coface achou que poderia fazer aquele negócio, a Creditação achou que não poderia fazer, a Euler achou que poderia, mas deu algumas condições ruins. Então, essa questão ela é muito dinâmica e leva muitas vezes a companhia a trocar de seguradora, justamente porque muda toda a dinâmica de tomada de risco dela de um momento para outro. Então, existe esse câmbio de seguradora, muitas vezes, de uma companhia em função dessa mudança de apetite de risco de uma seguradora no decorrer
da apólice. Ok. Aí, tá. Ok. Não sei se eu respondi tua pergunta, Mariano. Não, respondeu sim. E faz todo sentido. Na época que a gente analisava essas parcerias, a gente tinha no mercado, já existia a Euler, já existia a Coface, acho que a Crédit Caution não estava ainda por aqui, mas enfim. Algumas delas chegavam, inclusive, a considerar a hipótese de montar uma pequena área de operações dentro da própria distribuidora, até para agilizar o processo, né? Porque dependendo do volume que você tem de aprovações diárias e tudo mais, esse processo acaba sendo gargalo, né? Para o teu resultado de vendas, para o teu resultado de faturamento, né? Esse pessoal ainda faz isso? Existe esse tipo de modalidade, não? Não, as seguradoras, assim, de uma forma geral, claro que ciclicamente isso às vezes tem alguns probleminhas, mas de uma forma geral, as seguradoras atendem um pedido de limite em torno de 24 a 48 horas. E hoje funciona tudo muito bem por internet e tudo mais. É claro, como você falou, tem alguns gargalos, seja fechamento de mês, todo mundo precisando de umas aprovações lá aos 45 do segundo tempo, no dia 30. Mas as seguradoras já estão acostumadas com isso também. Elas entendem que muitos clientes que elas têm funcionam desse jeito e elas estão preparadas para atuar dessa forma também. Geralmente a reclamação com tempo de resposta é muito baixa, pelo menos da carteira de nossos clientes, né? Uma outra pergunta que me ocorre também é o seguinte, falando sempre em média e típico, tá? Vamos dizer, tipicamente falando, as companhias elas definem uma porcentagem do seu faturamento anual para fazer uma provisão para PDD. Então, imaginando 1%, 2%, alguém. Quanto mais risco você quer correr, maior tem que ser o seu PDD. Então, se eu estou com um apetite para risco, eu coloco 10% de PDD, bom, seja o que Deus quiser, né? Se eu estou com baixo apetite para risco, eu boto um PDD bem ajustado, né, bem baixinho, para poder minimizar o meu risco de crédito. Aí é política individual de cada companhia, claro, né? Sim. Mas também, assim, pensando no típico, é possível fazer uma analogia, tipo assim, um seguro de crédito, ele, do ponto de vista financeiro, ele estaria em torno de 2% do faturamento anual, 1%, 3%, 5%. Você tem alguma coisa? É óbvio que você me falou, você tem várias seguradoras, cada uma é um custo, mas também, tipicamente, você tem alguma figura? Olha, a gente pode estimar que, pelo menos no setor de vocês, o custo do seguro de crédito, inicialmente, ele está muito vinculado ao volume de vendas a serem seguradas. Se você vai contratar um seguro de crédito, uma companhia de 100 milhões de vendas anuais, ela vai pagar proporcionalmente mais caro do que uma que fatura 1 bi anual. É claro que depois, no decorrer de tudo isso, pode acontecer. Onde admitir que a empresa que tinha uma de 100 milhões que pagava mais caro, teve um ótimo desempenho e uma sinistralidade baixa. A outra que faturava 1 bi e que inicialmente teve uma taxa muito boa, teve uma sinistralidade altíssima, pode ser que as coisas se invertam depois. Mas eu estou falando de um ponto de largada, inicialmente o faturamento, o histórico de perdas é claro, mas não necessariamente, porque muitas companhias olham para o histórico de perdas, mas pensam, os segurados, segurador eu digo, bom, essas perdas não fui eu que paguei, então para mim eu quero essa companhia, eu não vou considerar essas perdas na minha precificação. E às vezes você enxerga preços bem distintos de uma seguradora de outra, você não entende os porquês. Essa é uma das respostas. E aí, mas eu poderia dizer que é algo na faixa de 0,30 a 0,60. Perfeito. Algo nessa linha aí. Nessa linha. Deve ter empresas que pagam mais e empresas que pagam menos que isso. Mas tá bem razoável que você colocou. É isso aí. Pessoal, gostaria de perguntar, de pedir, quem quiser fazer alguma pergunta para ficar às ordens, para falar com o Samuel, falar com o Adriano, principalmente nesse momento que a gente está saindo de um processo, saindo assim, né, aos poucos, de um processo de uma pandemia que afetou bastante a nossa saúde com relação a crédito, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação a isso,
podem fazer um questionamento ou quiserem comentar como vocês estão no processo de crédito, pode falar com o Samuel, pode falar com o Adriano, com o próprio Mariano, o Reinaldo, para a gente discutir um pouco disso. E também, se o pessoal quiser aproveitar, gente, aqui é o encontro do grupo de crédito, a gente pode falar de Boa Vista, enfim, se vocês tiverem questionamentos, dúvidas, podem colocar também. O Samuel, se for alguma coisa que ele não pode ouvir, ele tapa os ouvidos aí, né? Então, acho que se alguém quiser... Aqui todo mundo usa seguro de crédito, quem não quiser falar, quiser botar no chat, como é que tá? Só para a gente ter uma ideia. Usamos aqui. Vocês usam? O Ademir da TPV. O Samuel aí, meu parceiro de 30 anos. Tudo bem, Ademir? Bom te ver aqui, hein? O seguro de crédito é comum no fabricante, né, Ademir? É mais comum, eu diria, né? Eu fui convidado aqui e falei, vou participar, porque, primeiro, o assunto bem interessante, e segundo, Samuel aí um respeito total. Aí foi nosso parceiro da Eletros, muitos anos, né? Obrigado pelo prestígio. Billy, Eletros, então estou aqui para participar e prestigiar o nosso amigo. Muito obrigado, prazer te ver aqui. Prazer é meu. Nós trabalhamos 100% com seguro de crédito, né? Aproveitando a oportunidade, falando de pandemia, até então nós não tivemos nenhum problema com a pandemia, não tivemos nenhuma perda, mas a gente vem fazendo um estudo, nós e a Trade, eu trabalho com a Trade, né, Crédito Calcium. E a gente tem um pouco de receio que agora perdemos metade aí do auxílio emergencial, vai cair aí até dezembro o restante, e a gente se preocupa muito com o que vai acontecer com os menores a partir de janeiro, fevereiro. A gente acha que é uma conta que vai chegar. No nosso caso, como fabricante, nós não temos muito pequenos, é um caso ou outro. Os nossos casos são mais médios para grandes, né? A gente fica um pouco fora dessa estatística e dessa preocupação. A gente estava até discutindo com a matriz agora há pouco, por isso que eu me atrasei para entrar nessa reunião. A gente estava discutindo justamente qual que é a previsão de perda para 2021. Então, é bem difícil fazer uma provisão de perda, né? A gente já tem feito uma lição de casa, de cortar todo mundo. Desde o início da pandemia, a gente cortou todos que estavam em dificuldade, os menores, que não é o nosso perfil vender para menores, de fato, não transferir o problema, mas a gente acha, como fabricante, que isso é uma venda que tem que ficar para vocês, distribuidores, né? Senão a gente acaba tirando o pão de vocês também e perdendo o foco de nós vendermos para vocês e ter volume. Então, a gente está um pouco fora dos pequenos, mas a gente acha que aí, a partir de janeiro vai começar uma quebradeira. Essa conta, de fato, vai chegar da pandemia. Nos preocupa bastante isso, né? Que aí pode ir no efeito cascata também, né? Dependendo do volume que começar a quebrar, pode interferir muito no caixa dos distribuidores, né? A gente tem essa preocupação. Isso é uma conversa entre nós, fabricantes, tá? Com certeza. Ademir, deixa eu aproveitar aqui e tirar uma casquinha aí da tua presença no nosso grupo aqui, né? E como vocês aí do lado do fabricante estão enxergando também a relação com o varejo? Porque o varejo, no fundo, é a ponta para você acessar esse cara que você muito bem descreveu aí. Ele está vindo auxílio emergencial, está tentando manter os orçamentos das famílias e tal. Como é que você vê o aumento de risco na ponta do varejo? Vocês enxergam alguma coisa nesse sentido? É a mesma coisa, a gente acha que isso vai refletir lá no varejo. Está muito estranho pelo seguinte, tá? O que se mostrou? A grande maioria não usou o auxílio emergencial para comer, mas usou para comprar bem de consumo, né? E para comer o vizinho, o parente está ajudando. E o cara ganhava lá um valor menor de Bolsa Família, e aí 2, 3 da família conseguiram entrar no auxílio emergencial. Então, acabou dando um upgrade na renda dele mensal, né? Então, a gente acha a mesma coisa, vai ter um efeito no varejo, o varejo vai sentir, mas está muito estranho, porque parece que o estudo que a gente está fazendo está dizendo que esse efeito não vai ser tão grande também. Então, está tudo muito bem até agora, esse é o resultado dos fabricantes e do varejo, mas a gente acha que vai vir um problema, e a gente está torcendo para não ser um problema grande.
tudo indica que não vai ser um problema muito grande. A gente quer apostar que isso seja verdade. Mas, por um outro lado, a gente tem que estar preparado também se isso crescer, se vier uma bola de neve aí gigante, isso crescer. Qual que é a reação que a gente vai ter, né? Não dá para sair cortando todo mundo, mas também não dá para... A gente não está todo mundo preparado, está todo mundo muito feliz e muito bom com os números. Agora está todo mundo falando em Black Friday, que vai estourar a venda, vão bater recorde do ano passado. É bom isso, mas é assustador, por um outro lado é assustador. E olha a indústria hoje, está com falta de produto, aumento de preço, está uma loucura, né? Não faz sentido nada disso que a gente está vivendo, né? As perdas têm sido baixas, não faz muito sentido, né? Está muito na contramão. Então, é muito bom para ser verdade, a gente quer continuar acreditando que continue dessa forma. Mas a gente tem que manter o pé no chão e estar preparado aí para um susto e uma inadimplência alta a partir de janeiro. Essa é uma variável que aí na TPV Tech vocês estão trabalhando. A gente está trabalhando, mas estou falando como homem de crédito, como homem de finanças. Claro. Mas quando eu converso aqui com o pessoal do comercial, eu sou maluco, você está maluco, está tudo mil maravilhas. O cara do crédito tem que ser pessimista, aí tudo tem que dar errado do que ele previu. Tem que dar tudo bom e os caras de venda tem que estar tudo certo. Mais ou menos nessa linha que a gente está. O problema é o seguinte, Mariano, a gente não tem base até agora para dizer que vai ter um problema, entendeu? Está tudo muito bem, nós não perdemos nada com a pandemia. Nossa inadimplência está zero aqui depois da pandemia, é uma loucura. Batemos recorde de vendas, a venda está muito boa, estão brigando para entregar produto, porque não tem produto. Então, eu não tenho base. Quando eu falo que pode ter um problema a partir de janeiro, eu não tenho base. Os caras me chamam de maluco. Mas a ideia é a gente ter uma ideia do que pode acontecer e torcer para não acontecer. Entendeu? Não, faz muito sentido. Quando o negócio está... Se a gente tivesse desde março para cá várias empresas quebrando, a gente tinha bastante argumento para ser bem pessimista nos nossos números, mas a gente não tem base para isso. A gente tem só o auxílio emergencial vai acabar, já perdeu a metade, o que vai começar a acontecer a partir de agora? Porque, de fato, o desemprego aumentou, aquele número que não era desempregado, que era trabalho informal, ele entrou com a inscrição para receber o auxílio emergencial, ele entrou no número de desemprego, então é um número gigante que tem para bater na porta aí. O que vai acontecer com tudo isso? O governo vai tirar alguma carta na manga e vai arrumar dinheiro para bancar por mais um período? O brasileiro é mal acostumado, ele vai querer que banca por mais um ano, se continuar assim, né? E não tem dinheiro, alguém vai pagar essa conta, né? Tá bom, alguém vai pagar a conta, isso a gente não tem a menor... Não tenho dúvida disso, né? Infelizmente. Vai pagar a conta, isso não tem a menor dúvida. Possivelmente não vai ser o governo. Possivelmente não vai ser o governo. Nós, né? Nós, né? Possivelmente dá a nossa parte aí. Vai pagar a conta. Possivelmente. Até conversando com outros fabricantes, já, como a maioria aqui não é, né? Nós estamos tudo na mesma linha, tá? Sem inadimplência, vendendo bastante, faltando produto, tá todo mundo mais ou menos com o mesmo discurso, parece combinado. Isso assim, a gente vem conversando desde quando começou a pandemia intensamente aí, né? Batendo papo, tem que estar com o radar, teve que aumentar muito mais aí para a gente saber o que está acontecendo, principalmente no início, com aquela maluquice, né? Todo mundo parou de pagar. A gente teve aqui números absurdos que a gente nunca teve antes de inadimplência e de pedido de prorrogação, né? Foi muito difícil isso. Isso acabou acontecendo, né, Ademir? Isso acabou acontecendo, acho que a distribuição foi praticamente obrigada a entrar nessas demandas, nessas solicitações, porque nós aqui chegamos a ter 10% do faturamento no primeiro dia que começou mais forte mesmo, em pedidos de prorrogação, coisa que a gente nunca teve, nunca tinha tido, nunca chegamos a um número tão absurdo. E aí virou uma bola de neve, e aí foi uma questão de parceria, de um ajudar o outro para poder salvar um pouco
o pescoço de cada um. Cada um apertou um pouco mais e hoje já estamos rodando dentro de uma tranquilidade, né? Igual você estava falando, não tivemos mais uma inadimplência. O que tem de valor são valores bastante pequenos nesse momento, né? Mas é preocupante realmente para o ano que vem. Queria ver se o Victor quer falar alguma coisa, Mariana. O Victor, temos aqui o Edivaldo da Gomac, que é o associado novo nosso, pessoal da Donations. Sempre tem uma colaboração importante para trazer, eles estão aí em várias frentes, inclusive o próprio varejo, né? O pessoal do Paraná, Franciele, enfim. Pessoal, só abrir microfone aí, fiquem à vontade, por favor. Vitor. Oi, bom dia. Você tem um varejo, né, Vitor? Você tem um pouco de varejo aí também, né? Tem varejo aqui. Eu estou só escutando aí o pessoal aprendendo um pouquinho, por enquanto eu me reservo a ouvi-los primeiro para entender um pouco aí, mas estou bem satisfeito aí com a colocação do pessoal até agora aí. Faz sentido aí sobre essa bolha que ele está colocando aí, mas a gente tem que ser otimista, né? Se a gente for pessimista, melhor a gente não fazer mais nada na vida, né? Então vamos ser otimistas. Vamos torcer aí para dar tudo certo. Aí, por enquanto tá tudo ok. Agradeço aí a possibilidade de participar. Uma dúvida minha aqui é assim, para os gestores de crédito. O perfil do pagamento mudou? Ele ficou mais elástico? Assim, eu me lembro que a gente vinha trabalhando já há muito tempo, o próprio grupo de critérios sempre se discutia isso, era para apertar mais o perfil do pagamento, né? A gente tentar ficar mais dentro do crédito de curto prazo, né? Para poder ter uma gestão muito mais rápida sobre possíveis inadimplências. Isso mudou um pouco, Munir, não sei, alguém tem esse feedback para a gente? Mudou o perfil? Ele alongou um pouco mais? Não, nós chamamos o crédito. Nós trouxemos para um prazo mais curto, evitando ao máximo alongar. Óbvio que tem alguns casos que são contratos que você já assinou no passado, então com prazo de pagamento mais um pouco mais alongado. Mas na operação, no dia a dia, nós trouxemos o crédito trouxemos os faturamentos para um prazo mais curto para poder ficar muito próximo do cliente, né? A gente trabalha com a seguradora e o que a gente fazíamos no passado, colocar um pouco mais apetite na operação. Agora a gente está analisando muito de forma bem criteriosa todas as liberações de crédito. Então, prazo curto, prazo menor do que a gente vinha trabalhando anteriormente, e não tem mais limite disponível. A gente analisa no dia a dia, mesmo saindo crédito via seguradora, tudo, a gente olha, porque embora a gente faça seguro, como o Samuel bem colocou, a gente trabalha, quando você tem uma perda, você vai perder 10% do seu valor. E vai receber daqui 180 dias, 210 dias, dependendo do caso, né? Mas você vai ter um prazo mais longo para você fazer caixa e você vai recuperar uma parte de um prejuízo que você teve, né? Então, é um risco na operação efetivamente, para não termos problema de você vender lá X milhões e deixar de receber X milhões, mas se você recebe menor. Então, a gente está hoje de uma forma bem mais rigorosa do que nós já vínhamos trabalhando. Mas mesmo assim, também crescendo o faturamento, graças a Deus está sendo um ano bastante positivo para nós aqui. Interessante, né? O mercado está demandado, né? É muito interessante ver isso, né? Apesar de o próprio depoimento do Ademir, tudo, né? O mercado está muito demandado, né? Principalmente na área de tecnologia, né? A gente vê aí opiniões e números, etc. e tal, o mercado está muito demandado, né? O que é bom, mas é o que o Ademir colocou aí, é bom, mas vamos ficar alerta para ver se em janeiro ninguém se assusta, né? Quando a esmola é demais... deixa eu abrir meu microfone. Tá bem. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Aí uma pergunta para o Samuel. Samuel, você que está aí vendendo seguro, né? Como é que você vê o comportamento de outros setores? Você tem algum depoimento interessante para trazer para a gente aí? De outros setores que não tecnologia? Olha, felizmente, eu acho que com raras... Nas exportações as coisas estão cada vez pior, né? Então, nossos clientes de exportação
tem exportado cada vez menos, e isso já não é de hoje, já vem de alguns anos, as apólices são cada vez menores e as volumas não se renovam. No mercado interno, esse ano, felizmente, vários setores que a gente trabalha, quase todos, não sei se o Adriano lembra de algum que não está crescendo. Nós trabalhamos para empresas do ramo farmacêutico, está crescendo pra caramba todos. Setor de alimentos, muito. Setor de agrodefensivos, nossas safras são cada vez mais recorde, crescendo demais também. O setor de vocês aqui, já testemunharam recorde de vendas aqui, mas a gente já sabe de outros já que tem batido recorde de vendas dentro do setor de vocês. Então, Adriano, tem algum setor cliente nosso que as coisas estão ruins? Você tem algum registro dentre os demais aí? Não, realmente você tem razão. A gente tem visto aqui, Mariano, de forma geral, um crescimento muito grande das nossas apólices, mas eu diria até que nas exportações também, a gente tem visto alguns implementos esse ano em alguns setores de manufaturados, até por questões do dólar, que tem ajudado muito esse pessoal a vender mais. Então a gente tem alguns clientes de exportação, a gente tem muita gente na indústria moveleira, né, que exporta móveis, e tem tido uma amplitude nas vendas também. Mas aí você já olha para o dólar e você entende o porquê e qual a razão. O interessante é dizer assim, né, que esses clientes que estão exportando bem hoje, eles já não conseguem exportar mais do que gostariam, veja bem, por uma questão da demanda interna, que está muito alta. E aí um pouco do que algumas pessoas aí já comentaram, a falta de produto. Então a indústria moveleira hoje, por exemplo, ela está vendendo muito no mercado interno, ela não consegue exportar mais do que ela gostaria e ela está sofrendo com a falta de fornecimento de chapas de madeira, que está escasso no mercado e tem uma disputa muito grande. Então, realmente, todos os setores, né, Samuel, é farmacêutico, é metal mecânico, vem crescendo muito. E um pouco do que o Ademir falou, é interessante, porque a gente... Nada bate, né? Nada bate, é verdade, Samuel. Então, quer dizer, a gente fica pensando por que razão dessa demanda tão agressiva numa economia que não tem uma base tão sólida como a nossa, né? E que vem de uma pandemia que afetou mundialmente, né? Então, é interessante, é muito interessante, é difícil saber o que está por vir, né? Isso. Ainda mais quando se analisa a questão cambial. Porque se tudo isso fosse verdade, sem a questão do impacto cambial, ótimo. O problema é que o dólar saiu de 4, foi a 6. Né? E como é que você encaixa o dólar nesse contexto, né? Já desse eu estava na farmácia comprando um remédio, eu vi um cara conversando com o cara, e é difícil o cara argumentar, falar, mas eu comprei um remédio de uma empresa que faz remédio no Brasil, possivelmente tem um impacto cambial, é possível que tenha, mas como é que o cara subiu, não me lembro o remédio específico, nem a farmacêutica, ele falou, como é que pode eu ter pagado há um mês atrás, sei lá, era 200 e poucos reais, é um remédio caro, né? 200 e poucos reais de remédio, hoje você está me pedindo 380. Me explica esses 30% de aumento que teve no custo do remédio. E ainda mais nesse cenário que você falou, as vendas crescendo, inadimplência baixa, o cliente comprando. Quer dizer, a história que a Ademir falou fica para pensar. Quer dizer, que hora vem essa conta, né? E tudo aumentou, né? Se você olhar, todos os setores aumentou demais. O agrícola. Quem explica o arroz, né? Como é que você explica o arroz? Construção civil, agrícola, tudo aumentou. O nosso absurdo. Tudo aumentou e todos os setores está faltando matéria-prima. Aí que vem a explicação. Mas não tem matéria-prima para produzir, está restrito, por isso está aumentando demais. Você vai comprar fio, você vai comprar carne, você vai comprar tudo que você vai comprar, remédio, televisor, tudo que você vai comprar, mas não tem, está faltando, por isso que aumentou. Quer dizer, aí já tem tudo, né? Tem, de fato, variação cambial, tem variação cambial que estava reprimida desde lá de trás, que antes da pandemia ninguém conseguia repassar esse preço e estava amargando prejuízo. Uhum. No nosso caso, principalmente como multinacional, como fabricante, esse é um dos problemas, a gente não conseguia repassar. Agora foi tudo contribuiu, né? Aí, de novo, vem a pergunta, né? Será que essa conta chega? Se chegar, nós estamos mortos. Tomara que não. Por enquanto está muito bom, né? Tomara que não, né? Essa que é a verdade, tomara que não. Porque se a gente, vamos esquecer um pouco, com todo respeito às perdas aí, à vida, né? Da pandemia, mas para esse negócio,
foi muito boa a pandemia, né? Porque cresceu. Vamos pegar a venda online, que estava reprimida e todo mundo tinha medo. Do dia para a noite, todo mundo teve que começar a comprar online ou não tinha produto nenhum mais. E agora todo mundo perdeu o medo. Eu falo bastante com empresas que têm venda muito forte online. Eu disse, não, mas isso aí veio por causa da pandemia, vai recuar. O cara falou, não vai recuar, era demanda reprimida. Todo mundo aprendeu agora e perdeu o medo. Não vai ser clonado o cartão do cara, chega na casa dele, eles pedem 10 dias, chega com 3. Então, o cara viu uma realidade diferente e veio para ficar isso, entendeu? Não vai perder, entendeu? É muito curioso isso. Então, tinha muita coisa reprimida. O cara que vendia, que tinha 500 lojas e ele continuou vendendo tudo depois de alguns meses com as lojas fechadas. Ou com a metade das lojas fechadas. É muito louco isso, né? É um fenômeno que vai ser analisado lá na frente, porque alguém vai ter que explicar toda essa história aí, né? É muita coisa, a gente não tem resposta agora. Vamos ver as respostas que nós vamos ter depois. Né? É verdade mesmo. Ô Munir, você quer trazer algum assunto mais específico da questão ligada ao Boa Vista, à operação de Boa Vista, que o grupo, sei lá, queira colocar? Hoje já tivemos problemas com Boa Vista, com acesso, estava ruim, né? Não entrou até agora, informação recente, não entrou até agora. Então a gente está com um problema sério com eles e vamos trabalhar para... Já estamos cobrando lá, a Flávia está cobrando para que a gente coloque isso no ar. Eu tenho medo de ficar recorrente, como estava até um tempo atrás. Então eu vou até dar uma ligada para o Manuel e conversar com ele. É isso mesmo. Ô, gente, se você precisar tratar outro assunto aqui, a gente não tem problema nenhum em se desconectar aqui do grupo, hein? Olha, eu diria o seguinte, Samuel, mais importante é avisar o grupo que as informações de vocês vão ficar disponíveis. A gente pode, posteriormente, para todo mundo que confirmou participação, a gente encaminhar por e-mail os contatos de vocês. Claro que vai depender do interesse de cada um deles, procurá-los, né? Mas fica aí à disposição para que quem eventualmente vier a considerar a hipótese de seguro de crédito, procurar o pessoal da Makelar, que tem toda uma experiência, um know-how muito grande e já atende muitas empresas do nosso grupo aí nessa questão de montar apólices de seguro de crédito. Como eles bem explicaram, não necessariamente com a companhia ABC, eles trabalham com todas, eles vão sempre analisar o melhor perfil para cada cliente aí. E de fato, se vocês quiserem, fiquem à vontade, podem ir. Nós vamos deixar vocês à vontade, que aí vocês também podem ir para outros assuntos mais tranquilamente. Mariano, mais uma vez, obrigado. Munir, obrigado pela organização. Vanessa, Ademir, muito bom te ver novamente. Depois que você pegar meu contato, você me escreve lá. Eu te mandei aí um WhatsApp, o meu continua. Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Samuel. Obrigado, Adriano. Um abraço. Obrigado, Mariano. O trabalho de vocês aí, parabéns. Obrigado. Abraço. Só reforçando aqui o que o Munir acabou de falar da Boa Vista, o Edivaldo da Gomac também tentou acessar e está enfatizando essa questão que a Boa Vista está fora do ar mesmo e não está conseguindo acesso. Não sei se é um caso de mais, nós estamos com mais empresas aqui, se alguém já, além da... pelo menos no grupo aqui, Mariano, tem várias reclamações. Então a gente precisa depois cobrar eles lá. Nós vamos ter que... Não sei se o Reinaldo pode acionar o pessoal a equacionar isso daí. Não, temos que marcar uma reunião com eles aí, a questão... Marcar uma nova reunião aí com eles. Vamos agendar uma reunião a toque de caixa aí, porque... Enfim, é o que nós estamos conversando aqui no grupo, né? Com esse cenário todo que acho que o Ademir descreveu aí e alguns depoimentos, as plataformas de crédito, de seguro, né, elas têm que ser cada vez mais estáveis, não temos como conviver com estabilidade, né? O Munir também descreveu um negócio interessante, que é legal de perceber, que você não tem mais aquela coisa do limite de crédito pré-aprovado. O cara entra lá, tem 2 milhões, vem aqui, compra, fica à vontade. Você está fazendo meio que
em tempo real, né, Munir? A tua aprovação e a gestão do limite da exposição do cara é tempo real, né? Exatamente. Se a gente tiver... Porque o cara sai comprando todo mundo e está armando, mesmo que seja para cima da seguradora, no final, o custo do seguro numa renovação de apólice aumenta. Por quê? Porque você teve maior sinistralidade. Exatamente. Você tem que fazer tudo para que a sua sinistralidade seja a melhor possível. É um seguro que você tem que pagar para não usar. Só usar realmente, no caso como ele colocou o exemplo da Latam, acontece uma tragédia aí, né? Mas porque todas as vezes que você aciona a seguradora, acontece na renovação dela um aumento substancial dentro do custo, né, de efetivação dela. Então a gente tem que usar, mas é um produto que dá muita tranquilidade para você fazer o time comercial rampar, né, subir o faturamento. E essa aqui, além do seguro, a questão da própria Boa Vista, vamos fazer uma emergencial com eles, porque você comentou, a revenda sai tomando crédito em todo mundo. Hoje no nosso grupo nós temos aí, o grupo da Boa Vista são 25 ou 26 empresas que participam. O cara sai tomando crédito com todo mundo, o cara que você só daria 100 mil reais de crédito pro cara, no dia para noite ele passa a ser um cara de 3 milhões de crédito. Ele não tem garantia nem para 100, né? O Edivaldo da Gomac aí levantou a mão. Edivaldo, está com o microfone aberto? Tô com o microfone aberto, sim. Bom dia, tudo bem? À vontade. Foi até interessante o que foi levantado, acho que se não me falha a memória, pelo Munir, né? Não sei, acho que foi pelo Munir, enfim. A gente aqui também está trabalhando e analisando pedido, na verdade, né? E não mais aquela questão daquele limite de crédito que deixa aberto para o cliente. Alguns casos que a gente tem aqui, que a gente trabalha com revendas que vendem direto para consumidor final, cerca de 1 ou 2 que a gente deixou o crédito dele aberto, que é aquele que está vendendo pela internet, que o negócio dele, assim, dentro da pandemia, alavancou, 500%. O cara que era um cara basicamente pequeno, né, ele, trabalha 100% com foco na internet, o negócio dele, assim, alavancou. E esse, é um único que tem o limite disponível, né, para a gente estar trabalhando aqui com ele. Mas a gente aqui que está vendendo, vende impressoras para consumidor final, para revenda, a gente analisa pedido. Tá analisando pedido por pedido mesmo. Entendi. Vocês aí na Gomac, vocês trabalham também com faturamento por conta e ordem, Edivaldo? Vocês fazem faturamento por conta e ordem para o teu revendedor? Sim. Também. Bem assim, tem poucos casos, mas a gente faz também. São modalidades que acabam contribuindo para baixar um pouco o risco de crédito. Não é total, mas ajuda a baixar risco de crédito, né? Acho que no grupo aqui é comum, né? Não sei quem está aí com o microfone aberto, mas o faturamento conta e ordem virou meio que um padrão do nosso setor aí, né? Como é que é hoje, Munir? Desculpa, eu sei que estamos usando muito da tua informação, mas... Não, mas hoje a gente no teu usa bastante. negócio, o que é? O faturamento de conta e ordem já é meio a meio, pelo menos, ou é mais? Está quase nisso já, Mariano. Está quase nisso. É um número, fica entre 30% e 40%. Mas cresceu bastante, porque ajuda na questão de tributação, reduz uma das cargas tributárias, né, que é comprar e revender. Sim. Então isso já dá uma aliviada nisso. E normalmente o que a gente conversa bastante é que as empresas que fazem esse processo, eles direcionam caixa para isso. Então ninguém vai comprar notebook ou vai comprar um computador, qualquer outra coisa, pelo prazer de comprar e deixar no estoque, né? Então já é uma compra que é um pouco mais, com mais assertividade. Eventualmente acontecem alguns atrasos, tudo, mas baixa inadimplência nesse segmento, assim. É baixa, né? A gente faz checagem, faz uma série de procedimentos internos para poder ficar bem sabendo que realmente vai entregar e o cara comprou aquela coisa. Mas é um caminho também que eu acho que vai crescer bastante e a gente está trabalhando para que isso seja aumentado. E no fundo reduz risco, né, Munir? Reduz o risco de crédito, né?
Reduz, porque você acaba faturando para o cliente final do cara, que tem uma outra característica de creditícia, né? Uma outra característica de perfil de pagamento, tal, né? Acaba ajudando, né? É diferente do lojista, né? Que compra para pôr no estoque, para poder segurar. Você não sabe se vai vender, se não vai vender, essas coisas. Esse cara não, já dinheiro carimbado para aquela compra. Óbvio que você tem que fazer todos os procedimentos para acompanhar. Se está tudo certinho, se é isso mesmo que ele quis comprar, se vai entregar no endereço correto da empresa, essas coisas todas, né? Que a gente faz no dia a dia mesmo. A Maria também comentou que está fora a plataforma. Eu acabei de passar um zap aqui para o Manuel. Vamos ver se já para ele alertar lá o que pode estar acontecendo e a gente já marcar uma reunião aí para discutir isso com eles aí, né? A gente vê o que eles... É uma briga permanente, né, Munir? Essa, né, da gente tá usando a plataforma e tem que estar sempre apertando todo mundo. Tivemos um problema agora, recentemente, com o negócio da plataforma de não atualizar informações, tinha apontamento restritivo. Mas a gente está trabalhando com eles para a gente tentar reduzir tudo isso, né? Não ter mais esse risco aí. É o único jeito, não tem outro. E sempre lembrando que, por mais dificuldades que possam surgir, ainda assim a questão da gente poder analisar risco compartilhado acaba sendo um benefício que tem um valor bastante importante, né? Exato. Talvez seria mais difícil usando outra plataforma a gente analisar risco compartilhado, né? Isso é muito importante mesmo. Mas a gente tem falado bastante com o Manuel, e eles estão trabalhando lá internamente, a parte de sistemas, inclusive, para tentar ou eliminar ou, no mínimo, minimizar muito essa dor de cabeça que acaba sendo para um associado, né? Pegando até a carona no que o Ademir comentou aí, né, a história que o mercado explodiu, eu fico pensando uma coisa interessante, tanto eles quanto o concorrente deles, se o mercado está crescendo na velocidade que todo mundo está dizendo que está, e aparentemente está mesmo, essas plataformas estão bombando. O cara que fazia, sei lá, eu vou dar um chute, 1 milhão de consultas por dia, do dia para a noite passou a olhar e falou, caramba, eu estou fazendo 1,5 milhão. E a infraestrutura continua igual, é a mesma coisa nas empresas de cada um aqui, né? Você tinha uma infraestrutura de telefonia para atender, sei lá, 2.000 ligações por dia, do dia para a noite você tem 4.000, você tem 4.000 problemas para resolver. Você não tem o throughput, né? Ele continua aquele antigo de 1.000 que você tinha antes, né? E esse cara, do dia para a noite, está tendo que aprovar o dobro de limite de crédito, o dobro de consulta, o dobro de interação com a plataforma dele. A gente sabe que a nuvem, ela tem essa característica bacana de se poder aumentar, né? Abrir a torneira e sair mais água, mas tem uma certa verdade por trás disso. A água não sai imediatamente, né? Ô Munir, quer falar alguma coisa, pessoal? São 15 para meio-dia, acho que se tiver mais algum assunto importante, senão acho que a gente pode... Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, acho que foi legal. A gente está com ideia de fazer sempre trazer alguma novidade, se vocês também do grupo quiserem pedir algum tema para a gente buscar, trazer alguém para falar. Eu acho que sempre é bom a gente discutir e falar sobre assuntos que todo mundo pode trabalhar junto aí, né? Que é uma segurança do grupo como um todo. Que a gente fala, eu gosto de comentar e falo bastante com o pessoal da SLD, né? Nós somos só concorrentes, não somos inimigos, né? É isso aí. Então, todo mundo quer ver todo mundo bem, é saudável. Pra gente é péssimo quando você tem uma empresa que tem uma inadimplência alta, que passa com um problema muito sério e que possa, eventualmente, ter uma dor de barriga maior e que isso acabe prejudicando, porque prejudica o mercado inteiro. Na hora que você falar a empresa A está ruim, o mercado inteiro já enxerga que esse segmento está ruim, né? Então é muito ruim essa visão. Então todo mundo tem que estar
pelo menos alinhado aí, trabalhando as melhores formas, melhores práticas para a gente poder crescer de uma forma bem saudável. Então eu agradeço aí todo mundo, agradeço a Vanessa, o Reinaldo, o Dr. Mariano por toda a ajuda aí e o parabéns objetivo aí. É esse mesmo, o grupo está cada vez mais unido e mais próximo para ajudar todas as empresas a operar melhor, né? Eu vi que o Edivaldo também levantou a mão. Edivaldo, fica à vontade, pode falar. Não, eu só informar que tudo que foi, né, conversado no grupo aqui foi bem interessante para mim, principalmente porque a GoMac em si, ela não trabalha com seguro de crédito, né? Então, assim, atendeu muito, assim, tirou bastante dúvida, na verdade, principalmente comigo aqui, e o material que vai ser enviado que eu vou apresentar para o gerente, possivelmente, quem sabe, a gente pode estar aí entrando com esse trabalho também de seguro de crédito. Legal. Muito obrigado aí Imagina, obrigado pela reunião, foi um bate-papo muito produtivo. Legal, e obrigado à participação de vocês também. Vanessa, quer fazer algum comentário aí de fechamento, por favor? Não, só agradecer também. Em seguida, a gente vai mandar um e-mail para os participantes com essa apresentação de hoje e qualquer necessidade, se alguém não estiver recebendo o link, pode mandar um e-mail para a gente para consertar, que pode ser que as pessoas não recebam o link, né? Porque o e-mail bloqueie a ferramenta que a gente usa. Então é isso, estamos por aqui, tudo que precisarem, só falar. Legal, pessoal. Então, olha, muito obrigado mais uma vez. Vamos trabalhar, como o Munir já disse, para continuar trazendo conteúdo útil para todos, informações que possam ajudar aí a gestão de cada um de vocês ser cada vez melhor e favorecer esse trabalho do grupo, né? Como grupo e essa interação para que todas as empresas continuem operando o mais saudável possível no mercado. Esse é o objetivo, é que todo mundo continue tendo bons negócios saudáveis, lucrativos, e como o Munir falou muito bem, a gente é só concorrente, a gente não é inimigo, né? Eu acho que essa filosofia é a melhor de todas, somos todos empresas que estão no mercado e que trabalham para que ele seja cada vez melhor para todos. Então, eu acho que essa é a mensagem mais bacana para deixar aqui. Legal? Pessoal, acho que podemos encerrar. A reunião está gravada, ela vai ficar disponível, a Vanessa depois vai colocar no YouTube, nas nossas mídias digitais aí, para que quem não assistiu possa assistir, para quem assistiu e tem alguma dúvida possa ver novamente, e os contatos do pessoal que esteve conosco hoje, daqui a pouquinho estão com vocês aí. Bom dia,